obstáculos espirituais para a prosperidade. Aí talvez você diga, pastor, já vai estar precisando de algum dinheiro aí para fazer algo na igreja, mas nós já fizemos a oferta hoje, amém? Então se você chegou depois, você tem a oportunidade, depois está ofertando, entregando o seu dízimo, mas já tivemos o momento da oferta no culto dessa noite. Portanto, a palavra é justamente para que você possa compreender que muitas vezes há algo que se levanta, obstáculos que se levantam para impedir a prosperidade de Deus na sua vida. Quantos querem prosperar? Ok, alguns não querem, mas tudo bem. A vontade do Senhor é que você prospere, porque nós entendemos que prosperidade, o que é prosperidade para nós? Prosperidade é ter o suficiente para você cumprir o propósito de Deus. Então nós, como igreja, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus nessa terra, amém, querido? Qual o nosso propósito? Salvar vidas, restaurar famílias, estabelecer o reino de Deus, amém, igreja? Então, se nós fomos chamados para esse propósito, precisamos crer que o Deus que nos chama é o Deus que também vai nos suprir, é o Deus que vai nos prosperar, é o Deus que vai trazer recursos para que esse propósito se cumpra. Posso ouvir, amém? Então, se você tem o propósito de Deus para realizar algo na sua vida, você precisa crer que o mesmo Deus que colocou um propósito no seu coração, Ele vai te dar os recursos, amém? Ele vai te suprir. Um pouquinho mais de retorno, por favor, Daniel. Então, prosperidade, entendemos que é muito mais do que a ilusão de carros de luxo, de uma vida que a gente sabe, né, que é fora do comum, uma vida de extravagância. Diga assim: prosperidade é ter provisão para cumprir o propósito. E essa prosperidade, então, envolve ter saúde, amém, querido? Por exemplo, não adianta você ter muito dinheiro, mas não ter saúde. Isso vai limitar você cumprir o propósito de Deus. Nada adianta você ter saúde, ter dinheiro, mas você não ter energia para cumprir aquilo que é o propósito de Deus. Então entendemos que a prosperidade do Senhor envolve saúde, sim, envolve você ter energia, mas envolve também recursos. Posso ouvir, amém? 3 João 1, verso 2, diz assim a palavra: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Entendemos que a prosperidade, então, de Deus na nossa vida, vem também de acordo com a prosperidade da nossa alma. Ou seja, isso fala da nossa renovação de mente. Eu preciso entender por que Deus quer me prosperar. Então, quando nós falamos sobre um tema desse, sendo sincero, você saiu da sua casa, está aqui no culto, já foi com certeza ministrar através desse documentário, porque me abençoou demais. Mas, ao ouvir que nós estamos compartilhando hoje uma palavra sobre prosperidade, quantos aqui se alegram? Amém? Porque a vontade de Deus é prosperar você. Agora, para isso eu preciso renovar a minha mente. Então eu preciso estar aberto para ouvir a respeito disso. Eu preciso querer isso. Lá em Salmo 35, 27, nos mostra que o Senhor, Ele se alegra com a nossa prosperidade. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga assim: o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Você é filho de Deus, querido. Por isso a vontade do Senhor é que você desfrute sim de prosperidade nessa terra. É vontade de Deus que você viva suprido, mas não apenas para si, na sua casa, sua família, que eu vou falar sobre isso, porque muitas vezes está ligado a um egoísmo, é só pensar em si, mas entender, Deus te chamou para um propósito.
Diga para o seu irmão lá, fala para ele, Deus te chamou para um propósito. Amém, querido? Então, se Deus te chamou para um propósito, você precisa compreender o seguinte, espera aí, para cumprir o propósito de Deus, o que eu preciso? E de acordo com aquilo que você precisa, Ele vai colocar nas suas mãos. Agora, como é que eu vou cumprir o propósito de Deus, se muitas vezes eu não tenho nem para mim mesmo? Fica difícil, sim ou não? Mas quando eu desfruto de prosperidade, então eu consigo cumprir, muitas vezes, aquilo que é propósito de Deus para a minha vida. Então, eu preciso entender, em primeiro lugar, que o egoísmo me impede de prosperar. Algumas pessoas, só delas sobreviverem, elas já estão completamente satisfeitas. Mas isso é um engano. Porque o Senhor, Ele quer colocar recursos nas suas mãos, para que você tenha para si, mas você tenha também para abençoar outros. A prosperidade é para isso, amém, querido? Ou seja, eu tenho para mim, mas se alguém chegar do meu lado precisando de ajuda, eu tenho como ajudar. Se eu não tenho como ajudar, então é provável que eu não estou vivendo uma vida realmente próspera. Quantos compreendem isso? Prosperidade é ter para mim, mas também ter para abençoar a outros. Agora, eu preciso em Deus buscar aquilo que é o propósito dEle para a minha vida, aquilo que são os sonhos dEle para a minha vida. Então, de acordo com aquilo que são os sonhos de Deus para a minha vida, aquilo que Deus visualizou para mim, Ele vai trazer recursos nas minhas mãos para que isso se concretize. Então, normalmente, nós falamos que os sonhos de Deus, eles estão sempre ligados a algo que naturalmente é impossível. Porque sonhos de Deus, o nosso espírito, são sonhos que dependem exclusivamente de Deus. Ah, pastor, eu tenho tal sonho, eu tenho um outro sonho, mas você precisa avaliar, esse sonho depende de Deus? Depende desse favor, dessa bênção de Deus sobre a sua vida? Porque sempre que Deus nos dá um sonho, o sonho de Deus vai além do recurso que nós temos, porque isso gera em nós uma dependência de Deus. Quantos estão dependendo do Senhor? Sabe que todos os dias nós acordamos, para quê? Você sai da sua cama para quê? Só para ir lá correr para o seu trabalho, conseguir aquele dinheiro para poder então pagar as contas, e opa, maravilha, glória a Deus, aleluia. Não, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. O propósito de Deus é maior do que aquilo que nós podemos enxergar. Agora, o propósito dele está ligado a uma dependência dele. E nesse sentido, então, eu preciso compreender que os sonhos que Deus tem para a minha vida vão requerer que eu dependa dele. Quantos escolhem depender do Senhor? Amém? Então Deus tem planos, Deus tem propósitos para mim, para você, Deus tem sonhos para as nossas vidas. Agora, Ele vai colocar nas nossas mãos recursos, e eu preciso buscar em Deus recursos, para cumprir esse propósito. É nesse sentido que nós recorremos ao Senhor, a fim de buscarmos prosperidade, amém? Ou seja, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe com um carro. Para quê? Para que você quer, meu filho? Ah, para no domingo passear com a minha família e esquecer da igreja. Aí isso vai ser bênção na sua vida, sim ou não? Não, Deus vai falar, ô meu filho, esse propósito aí não está no meu coração. Isso aí não vai ser bênção para você. Mas se você fala, Senhor, eu estou indignado, há pessoas que precisam da minha ajuda, e eu quero conectá-las com o reino de Deus, eu quero servi-las, mas eu preciso de um meio de transporte. Você crê que isso está ligado ao coração de Deus? É propósito de Deus? Então a motivação está correta, amém? Porque Deus quer realizar sonhos, mas sonhos que estejam ligados ao seu propósito. Porque quando Deus chama, Deus também financia o seu chamado.
Deus financia o seu propósito. Amém, querido? Isso é tão verdade, lembra de Jonas? Ele resolve fugir de Deus, e para isso ele paga, né? Lá, para entrar no navio, ele paga. Mas quando é para ele ser levado ao propósito de Deus, é Deus que manda a baleia lá, e leva ele aonde? No lugar certo. Porque quando Deus chama, Deus mesmo vai financiar. Deus mesmo vai nos suprir. Você crê nisso? Outro dia um pastor contava a respeito de uma irmã da sua igreja, quando ele lhe falou a respeito de finanças para ela. Ela então respondeu assim: eu não gosto, pastor, dessa pregação sobre dinheiro. Pregue sobre tudo, mas eu não gosto quando fala de dinheiro. E aí então o pastor perguntou para ela assim: você gostaria de ter mais dinheiro? Aí ela respondeu zangada: não, o que eu tenho é o suficiente para mim e é o suficiente para minha família. Aí o pastor perguntou: pois é, mas você já viu crianças que moram em outros países e que precisam de dinheiro, recursos para poder comer, se alimentar? Ela: já vi, conheço sim. Você gostaria de ajudar essas crianças, sim ou não? Eu gostaria. Mas você tem dinheiro para isso? Pastor, não tem. Ou seja, ela enxergou que o fato de ela não querer saber de dinheiro demonstrava da parte dela um grande egoísmo. Ou seja, eu tendo para mim, tá bom. Mas a prosperidade que vem de Deus, ela tem um propósito. Qual que é o propósito? É servir a outros. Amém? É abençoar a outros. Então a colheita que Deus tem para as nossas vidas não é simplesmente para eu ser abençoado. Não, eu entender, Deus quer colocar recursos nas minhas mãos para que eu seja abençoado, sim, porque Ele se alegra quando eu prospero, mas também para cumprir o seu propósito nessa terra. Amém, querido? Cumprir aquilo que é a vontade dEle. Então, você imagina, nós ficaríamos completamente limitados em cumprir o propósito se não houvesse recursos, não é verdade, querido? Então, graças a Deus pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Então, cuidado com o egoísmo. Quando você fala: não me importo de prosperar, isso demonstra egoísmo. Porque quando nós temos um coração generoso e abençoador, nós falamos: Deus, me prospera mais, que eu vou abençoar mais. Coloca mais recursos nas minhas mãos, que eles vão passar nas minhas mãos, mas vai chegar em outras mãos. Amém? Essa é a visão do reino. O que mais? O comodismo também nos impede de prosperar. O momento em que você não tem uma grande necessidade em sua vida, você está numa posição perigosa. Sabe, queridos, nós precisamos sim depender de Deus completamente, amém? E muitas vezes o depender de Deus vai nos levar sim a ter experiências com Ele, de dependência dEle. Então cuidado com o dia que você fala: não, Deus, já tenho bastante, já tenho o suficiente. Cuidado, porque às vezes o Senhor quer te dar mais, Ele quer te abençoar mais, mas você pode limitar a prosperidade que Ele tem para a sua vida. Podemos ou não podemos? Quando nós entramos em algo que nós chamamos de comodismo. Saiba, tudo que Deus quer é que você possa crescer, ser abençoado, multiplicar aquilo que você já tem, porque isso demonstra a bênção de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, o que Ele faz? Ele abençoa e diz o quê? Que vai crescer e vai multiplicar. Ou seja, ter a bênção de Deus na sua vida, inevitavelmente, vai fazer você crescer, prosperar, multiplicar seus recursos, querido. Você crê nisso? Agora, é importante que você entenda que o comodismo pode atrapalhar isso. Que é aquela situação onde nós falamos: não, Deus, eu ganhando isso por mês, recebendo isso, estou tranquilo, vou ficar aqui quietinho. Mas você pode e deveria falar com o Senhor. O Senhor tem mais para mim? O Senhor quer me abençoar mais?
O Senhor quer que outras vidas sejam abençoadas através de mim. Amém, querido? Porque a verdade bíblica é o seguinte: quanto mais eu recebo e sou fiel com aquilo que eu recebo, mais o Senhor quer colocar nas minhas mãos. Amém? Quanto mais eu sou fiel com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, mais Ele confia em mim para colocar mais recursos ainda. É assim que o Senhor faz. Interessante, o nosso Deus é o Deus da abundância, da riqueza, e quando Jesus vai até aquela figueira e não encontra nela frutos, Ele declara algo. Vamos ler isso lá em Marcos. Então Ele diz: Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Amém, querido? Aqui é o único momento que o Senhor amaldiçoou algo. Ele foi procurar fruto naquela árvore e não achou. Porque a vontade de Deus é a abundância. Você crê nisso? O Senhor não se alegra com a falta, mas o Senhor se alegra com a abundância. O que mais que nos impede de prosperar? Esperar de homens também nos impede de prosperar. É óbvio que a sua colheita, que vem da parte de Deus, Deus vai usar homens para abençoar você. De alguma maneira, essa colheita virá na sua vida através de homens. Então, seja através do seu patrão, seja através de clientes, é ou não é verdade? Seja através de alguém que você trabalha junto, de um sócio, não sei. Mas a verdade é, através de pessoas, recursos vão chegar nas suas mãos. Porém, a sua dependência, ela deve estar em quem? Em Deus. Então, eu estou trabalhando aqui para essa pessoa, mas eu dependo de Deus. Eu descanso em Deus. Pastor, como que eu sei se eu estou dependendo de Deus ou dependendo dos homens? É simples. Você fica zangado com o seu chefe quando ele não te dá um aumento? Então significa que você depende dos homens. Porque quem depende de Deus, espera em Deus. Amém? Você está precisando de dinheiro, você pede para algum parente seu um recurso emprestado e ele não te empresta. Aí como é que você fica? Nunca mais fala comigo. Ou você prossegue e fala amém. É o Senhor quem vai me suprir. É o Senhor quem vai enviar recursos para me salvar nesse momento difícil. Esse é o momento que nós provamos que a nossa dependência está em Deus e não nos homens. Então você nunca vai receber maior prosperidade se você fica esperando dos homens. A prosperidade vem da parte de Deus. Amém, querido? E acredite, se aquele homem que você tem uma expectativa que através dele você receba algo, ou aquela mulher, não sei, ele não te dá, mas se Deus quer te prosperar, através de outro, essa prosperidade vai se manifestar na sua vida. Amém? Porque nós não dependemos de homens, dependemos de Deus. É óbvio que é triste quando o nosso esforço, o nosso trabalho não é reconhecido, mas eu preciso lembrar sempre que é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me provê, é o Senhor quem me prospera. Salmo 75, 6 ao 7, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Erga sua mão direita e diga assim: a minha provisão e a minha prosperidade vem da parte do meu Deus. Amém, querido? Então a sua própria semente, em algum nível, controla a sua colheita. Não é a doação de outros que vai determinar a sua renda, mas sim o fato de você compreender que é o Senhor quem sustenta você, é o Senhor quem abençoa você, é o Senhor quem provê, que traz prosperidade na sua vida. Agora, para isso você precisa confiar no Senhor.
descansar nele. Amém? Ainda que o homem que você espera diga um não, ou se esqueça de você, Deus não se esquece de você. Amém, querido? Agora, para isso precisamos aprender a esperar e a descansar no Senhor. Quando nós falamos, irmãos, sobre dinheiro, é interessante. Nós ganhamos domínio sobre aquilo que nós abrimos mão. Quando você entende que parte dos seus recursos deve ser usado como uma semente, de alguma maneira você está falando o seguinte, que acima do dinheiro, você depende de Deus. Acima da confiança no dinheiro, você espera em Deus. E como você abre mão dele, naturalmente, querido, o que vai acontecer? O Senhor vai trazer sobre a sua vida maior abundância. Por quê? Porque você não é controlado por mamon, mas você depende de Deus. Então, se recursos saem das suas mãos como uma semente, de alguma maneira o Senhor, Ele provê, Ele supre na sua vida. Diga assim: a semeadura me faz livre de mamon. Amém? Portanto, cuidado com isso. Esperar de homens impede a sua prosperidade. Claro que inevitavelmente todos nós criamos expectativas, mas que quando elas não forem supridas, atendidas, recorra ao Senhor. Amém? Coloque-se diante de Deus. Senhor, eu tenho uma expectativa, eu quero prosperar, você tem que orar pela sua prosperidade. Não há nada de errado nisso, não é pecado isso, porque se é importante para você, é importante para Deus também. Amém? O que mais que nos impede de prosperar? Desrespeitar o dinheiro nos impede de prosperar. É um fato espiritual que tudo aquilo que você respeita virá até você, e aquilo que você desrespeita vai se afastar de você. Portanto, você não pode ter aquilo que você deprecia. Às vezes eu conto esse exemplo, né? Aquelas pessoas, quando chega o final do ano, elas não têm meio de transporte, elas falam: graças a Deus que eu não tenho carro, pagar IPVA agora ia me complicar. Ou seja, sem perceber, ela está rejeitando uma bênção. É ou não é verdade? Por quê? Porque ela está preocupada como é que vai pagar. Mas você crê que o nosso Deus é o Deus da provisão, amém? O Deus que supre. Então muitos acabam depreciando a bênção da prosperidade. Então, creio que não acontece só aqui entre nós, mas ao trazer uma palavra de prosperidade, muitos filhos de Deus, muitos crentes, acabam fechando o coração. Não quero ouvir sobre dinheiro. Mas isso impede a sua prosperidade. Eu estava essa semana numa conferência de pastores e teve lá um momento que foi falado sobre prosperidade. E ao ser falado sobre isso, eu fiquei com o coração aberto para receber, feliz de ouvir. Então, você precisa estar com o seu coração aberto para receber daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu creio que o Senhor quer nos fazer prosperar cada vez mais, amém? Tudo aquilo que você desrespeita se torna desconfortável em sua presença. Você sempre se afasta de lugares aonde você não é respeitado. Então, por exemplo, se foi num restaurante e você não gostou do atendimento, já aconteceu isso com alguém aqui? Foi num lugar comer, não gostou da forma que foi atendido, aí eu te pergunto, você voltou lá? Não, porque você não se sentiu respeitado, você não se sentiu honrado. Naturalmente o que você faz? Não coloco mais meu dinheiro aqui, porque não me respeitaram. Amém? Então você nunca vai prosperar se você fecha o seu coração para ouvir de prosperidade financeira. E isso é algo que o Senhor tem para nós. Isso é algo que o Senhor tem para a sua vida. Então cuidado para você não desrespeitar o dinheiro. Há certas frases, né, que falam: o dinheiro não traz felicidade.
Mas deixa eu te contar, ser pobre menos ainda. É ou não é verdade? Ter dinheiro não traz felicidade não, pastor. Mas você olhar a sua conta negativa, felicidade não traz. É ou não é verdade? Então nós não podemos ser hipócritas nesse sentido. É óbvio que ter recursos, ter condições, é bênção, sim ou não? Lógico que é bênção. E nós não podemos ser hipócritas nisso, temos que reconhecer, não, é bênção. A grande questão, qual que é? Precisamos saber lidar com o dinheiro, entender que ele é apenas uma ferramenta nas nossas mãos. O dinheiro, ele potencializa quem você é, sabia disso? Se você é generoso, o dinheiro para você, quanto mais você tiver, mais generoso você se torna. Mas se você é avarento, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer guardar, mais você quer segurar. É ou não é verdade, querido? Então esse é algo muito sério. Precisamos tomar cuidado com a maneira que nós lidamos com o dinheiro. E por que muitas vezes não respeitamos o dinheiro? A primeira razão é porque ele veio muito fácil. Não sei se os irmãos acompanham, eu não critico quem recebe benefício do governo, de forma alguma. Pessoas que precisam, às vezes num período da vida, faz parte. Mas é triste ver como pessoas que elas recebem o benefício do governo e elas gastam tudo com aposta. Você já viu isso aí no noticiário? É o que mais acontece. Por que faz isso, pastor? Porque na cabeça dela veio fácil esse dinheiro. Eu fui só premiado com ele. Não trabalhei para conquistar isso. Então, posso gastar de qualquer maneira. Agora, quando você recebe ali o seu salário, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, você não pensa duas vezes como é que você vai gastar ele? Você avalia bem. Por quê? Você sabe o preço que você pagou para receber aquele dinheiro. É ou não é verdade? Então, quando não nos custa nada, facilmente nós gastamos. Uma outra razão é a ignorância. Então, muitas vezes não respeitamos o dinheiro que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque nós entendemos que ele é algo ruim. Muitos dizem, não, o dinheiro, pastor, é a raiz do mal. Isso não é verdade. E sim, o amor ao dinheiro se torna a raiz do mal. Então nós devemos compreender o que, irmãos? Ter dinheiro, prosperar financeiramente é bênção, amém? Ele só não pode nos controlar. A questão qual que é? Quem controla você? Alguém controla você? Ah não, só Deus me controla, pastor. Só o Espírito Santo me direciona. Aleluia. Mas há muitos filhos de Deus que infelizmente são controlados por Mamon. Então é Mamon que determina se ele está bem-humorado ou mal-humorado. Início de mês, feliz, sorriso no rosto. Dia 28, depressivo, sofrendo, chorando. Porque de uma maneira, dinheiro controla o seu humor, controla a sua vida. Final de ano, só festa, aleluia, só bênção, pastor. Minha conta está cheia, glória a Deus. Só que aí ele se esquece de janeiro e fevereiro, que as contas chegam, não, Humberto? Aí fala, misericórdia, já comecei o ano mal. Então cuidado, amém, querido? Porque esse é um assunto, e é um assunto espiritual. E precisamos saber lidar com o dinheiro, entendendo que o Senhor coloca nas nossas mãos recursos para cumprir o seu propósito na nossa vida. E por fim, a autossuficiência nos impede de prosperar. O orgulho e a autossuficiência são uma armadilha mortal. Porque é aquele pensamento de que eu não dependo de Deus. Você sabia que há pessoas que se você convidar para vir no culto, elas não vêm por causa do dinheiro? Falar, eu para a igreja, para dar dinheiro para o pastor? De forma alguma, não vou.
Ou seja, Deus tem um monte de coisa para fazer na vida dela, mas ela é tão avarenta e tão controlada pelo dinheiro, que por causa de um momento no culto, aonde temos a oportunidade de ofertar, ela fala, não vou. Isso é algo sério, sim ou não, querido? Muito sério. E triste. Infelizmente a gente sabe, há lugares que não lida com essa maneira de forma séria. Mas nós precisamos falar sobre esse assunto. Porque dinheiro é sim um assunto espiritual. É ou não é verdade, querido? E um assunto que influencia a nossa vida constantemente. Constantemente. Há pessoas que às vezes não conseguem servir a Deus porque não tem recurso financeiro. Está ali preocupada com aquilo. Tira a paz dela. Quem já passou por isso? Eu já passei por situações assim. Aquilo tira o seu foco, tira a sua paz. Te abate, te desanima. Então é óbvio, precisamos ter sabedoria para lidar com os recursos. Mas sempre lembrar que dependemos de Deus. Diga assim, Deus recompensa a humildade. Ou seja, eu preciso depender de Deus. E aqui, irmãos, estou finalizando essa mensagem com esse ponto, porque essa é uma área da sua vida que você tem que colocar na presença de Deus. Você não pode, Deus, cuida da minha casa, da minha família, do meu casamento, cuida dos meus filhos, o meu ministério, a minha célula, o meu trabalho, mas o dinheiro, isso aqui é outro assunto, isso aqui não compartilho com o Senhor. Não, o Senhor quer ser Senhor sobre tudo na sua vida, todas as coisas na sua vida, e isso envolve o dinheiro. E aí quando eu sou humilde e falo, Senhor, tudo que eu tenho é teu, sabe, o Senhor vai manifestar o sobrenatural dele na nossa vida. Por quê? Porque Ele vê que não há limites. Ele vê que nós estamos humildes na presença dEle. E aí então a verdadeira prosperidade, ela vai se manifestar nas nossas vidas. E por isso então é natural que você viva momentos de crise, até crises financeiras na sua vida. Mas nesse momento o que você faz? Você recorre ao Senhor? Você busca a direção da parte de Deus? Você ora por isso? Ou você entende, não, esse assunto aqui Deus não sabe me ajudar, deixa eu resolver sozinho. Não, querido, a verdadeira prosperidade vem quando nós entendemos o quê? Que o Senhor é Senhor sobre tudo na nossa vida. E Ele quer nos fazer prosperar, sim. Ele quer nos suprir completamente. Então eu preciso conhecer esse Deus que é o Deus provedor, que vai colocar recursos nas minhas mãos. Quantos creem nisso? Mas com um propósito. Qual o propósito? Por que Deus vai te fazer prosperar? Ah, porque eu quero, pastor, andar de Ferrari um dia. Aleluia, não tem problema não. Mas isso é algo transitório, passageiro, não tem valor eterno. Amém? Então você precisa avaliar em Deus. Qual que é o seu propósito? Não, meu propósito é de alguma maneira abençoar a obra do Senhor, ser um instrumento na casa de Deus, servir os meus irmãos, ajudar uma obra missionária, ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, necessidade. Você entende como muda? Porque o propósito de Deus sempre está ligado a outras pessoas e nunca a algo egoísta. Amém, igreja? Então, se o Senhor pode e quer colocar recursos nas suas mãos, fazendo prosperar, é para você cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Quando a Bíblia fala de Nabucodonosor e fala sobre o seu orgulho quase o destruiu. Ele se tornou tão autoconfiante que ele chegou a qual entendimento? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida. Que é o que esse mundo ímpio diz, eu não preciso de Deus. Qual que é o Deus deles? Mamon. Mas a consequência desse ato de Nabucodonosor foi ter sido colocado para comer ervas como bois. Porque Deus levou ele a entender
sem Deus ele não pode absolutamente nada. Diga para o seu irmão, fala para ele, sem o Senhor, querido, você não pode nada. É uma coisa trágica e triste o que ele passou. Mas por quê? Porque ele se tornou o seu próprio Deus. Quando nós falamos, irmãos, de dinheiro, nós precisamos avaliar. Você reconhece que você tem um Deus que cuida de você? Que você depende dele? Ou você é o seu próprio Deus? Ou o dinheiro é um Deus para você? Cuidado com isso, querido. Isso é algo muito sério. Quando o dinheiro determina a nossa vida, onde nós vamos, o que nós vamos fazer, o nosso dia a dia. Tendo dinheiro é uma coisa, não tendo é outra. Tendo dinheiro, estou passeando. Não tendo, eu estou no culto domingo lá, ouvindo meu pastor. Não tenho dinheiro mesmo, e o culto é de graça, então estou lá. Mas não deve ser esse o nosso coração, amém, irmãos? A igreja de Laodiceia, ela se sentia rica e abastada, não precisando de coisa alguma. Mas o Senhor falou que a igreja deveria se arrepender. Então é algo sério para nós. Porque Deus não ouve apenas nossa oração, mas também as nossas palavras de orgulho e arrogância. E isso é algo que nos impede sim de prosperar, querido. Quando Deus vê no nosso coração o orgulho. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quantos são humildes de coração? O Senhor vai dar graça para você prosperar, querido. Quando o Senhor vê no nosso coração que nós servimos a Ele e não ao dinheiro, o dinheiro não é aquele que controla a nossa vida, o Senhor nos faz prosperar mais. Porque Ele sabe, não tem ninguém competindo com Ele. Então Ele pode me dar mais, Ele pode te dar mais. Mas se Ele percebe que está sendo esquecido, então isso se torna um travo, um problema na nossa vida. Porque não há humildade. E devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Precisamos compreender o porquê da prosperidade do Senhor nas nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos, irmãos, que acima de tudo nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Hoje eu estou falando aqui só para irmãos da igreja, né? Não tem nenhum visitante. Então você tem que saber disso. Por que nós estamos aqui como igreja? Para cumprir o propósito de Deus, estabelecer o reino de Deus, sabendo que há uma eternidade lá na frente. E nós queremos chegar preparados diante dela. Pensar só no dia de hoje, nessa terra, é chegar lá como? Pobre. Mas quando nós valorizamos a eternidade, nós chegaremos lá com as riquezas do alto. Porém, por esse tempo, o Senhor quer te fazer prosperar também. Ele quer que você coma do melhor dessa terra, que você tenha suprimento na sua casa, que você possa, sabe, dar o melhor para os seus filhos, para a sua família. Eu creio que isso está no coração de Deus. Nós cremos nisso. Se a vontade do Senhor é bênção de Deus. Mas isso não pode se tornar tudo na nossa vida. Para nós o mais importante é o que eu falei no início: cumprir o propósito de Deus. Deus chamou para um propósito. Cuidado para você não se desviar daquilo que é o propósito dele. Guarde o seu coração. Mesmo assim, o nosso Deus é o Deus que prospera. E você pode recorrer a Ele buscando a prosperidade que vem da parte dele. Deuteronômio 8, 10 ao 14, encerro com esse texto, diz assim a palavra: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, olha o que é o conselho do Senhor, né? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, é bom comer, sim ou não, irmãos? Estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, isso é bom, sim ou não? Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, acho que hoje aqui ninguém tem gado nem rebanho, né? Mas aqui fala o quê? Da multiplicação de Deus na sua vida, de não faltar nada lá na sua casa,
de você ver os seus negócios supridos, abençoados. E se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto se tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui é um conselho do Senhor, ou seja, você vai prosperar, amém, querido? Você crê de verdade nisso? Eu creio nisso. Mas quando prosperar, qual é o conselho do Senhor? Não se esquece. Não se esquece que foi tudo o Senhor quem te deu. Foi tudo o Senhor quem te abençoou. Foi o Senhor quem abriu portas diante de você. Foi Ele que fez milagres, operou sobrenatural na sua vida. Não se esquece disso. Não se orgulhe achando que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa. Pelo contrário, Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, eu dependo de Ti. Essa tem que ser a sua conclusão diante do Senhor. E quando Ele vê esse coração em você, em mim, o que Ele faz? Ele abençoa mais. Por quê? Porque as coisas desse mundo não estão trazendo no seu coração algum orgulho diante dEle, se exaltando diante dEle, ou como diz o texto, elevando o seu coração, achando que você é que é poderoso, você é que é bom, você é que é boa. Não, nós dependemos do Senhor, querido. Não se esqueça. Creio que a vontade do Senhor é te prosperar, mas não deixe que algo atrapalhe esse fluxo de prosperidade de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Nós vamos orar já.